seja muito bem-vinda, você está no melhor canal sobre nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje tem muito a ver com o que eu falei nos stories ontem pela manhã. Tudo que você precisa saber sobre leite. Eu falei um pouquinho nos stories no Reels que eu fiz ontem no Instagram, sobre o leite, a lactose e a caseína 1, que é pró-inflamatória. Só que eu vi que surgiram muitas dúvidas de vocês e eu queria ter esse espaço aqui onde eu consigo trazer um pouco mais de conteúdo, um conteúdo um pouco mais longo, para explicar tudo sobre o leite. Porque tiveram dúvidas assim, Malu, mas e leite de búfala? Mas e leite de cabra? Ah, mas e se eu tomar o zero lactose? Hoje você vai entender tudo, mas antes, 4 passos. Dá o like no vídeo, faça um comentário aqui embaixo, se inscreve, vê se você está inscrito aqui no canal, se inscreve, manda para sua tia, para sua prima, para a gente crescer logo esse canal e ativa as notificações. Antes, o YouTube só precisava, para crescer um canal, de likes. Hoje não, a gente precisa de mais coisas. Então se inscreve, dá o like, faz um comentário e ativa as notificações. Vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Quando a gente fala sobre leite, pessoas que passam mal com leite, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é a lactose, né? Todo mundo hoje em dia é intolerante à lactose, todo mundo acha que todo mundo faz exame de intolerância à lactose. Mas afinal, o que é essa tal da lactose e por que a gente é intolerante a ela? A lactose é um disacarídeo. O que isso quer dizer? Compostos de 2 sacarídeos, de glicose e galactose. Esses 2 sacarídeos, ou seja, esses 2 carboidratos juntos, formam a lactose, que é, portanto, um carboidrato. E como todo bom carboidrato, ele precisa de uma enzima para ele ser digerido, ou seja, quebrado lá no seu intestino e depois absorvido. Nós precisamos absorver os nutrientes, né? E aqueles carboidratos ou aquelas fibras que a gente não consegue quebrar e a gente não consegue absorver, normalmente vai ser fermentado pelas bactérias intestinais, ou seja, as suas bactérias intestinais, as bactérias que moram lá no seu intestino, boas ou ruins, elas vão se alimentar desse resto de alimento que você não conseguiu quebrar e absorver, né? Então, para quebrar a lactose, o carboidrato lactose, nós precisamos de uma enzima chamada lactase. A lactose é quebrada pela lactase, né? E muitas pessoas hoje, principalmente na fase adulta, não produzem mais uma quantidade suficiente de lactase para digerir a lactose, compreende? Por alguns motivos, principalmente porque adultos não deveriam tomar leite, né? Todos os mamíferos são amamentados quando criança e depois, quando eles crescem, eles não são mais amamentados. Então, aquelas enzimas que eram produzidas na infância não vão mais ser produzidas ao longo da fase adulta e da velhice, porque elas não seriam mais utilizadas, né? Só que nós somos seres humanos, então a gente tem a pecuária, a gente tem formas de manejo de gado e hoje a gente usa o leite como um alimento. E ok, até aí tudo bem, né? Eu também consumo lácteos de vez em quando, mas fato é que quando a gente fica adulto, a gente tem uma diminuição da produção da lactase, que é a enzima que digere a lactose. Também, quando você tem um intestino em disbiose, ou seja, com bactérias intestinais em desequilíbrio, quando você tem alguma doença no seu intestino, quando você passou por alguma infecção, por exemplo, como pelo último Covid que tá vindo aí, que se a gente fala o vídeo não vai para frente, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Se você tem o seu intestino inflamado, tudo isso faz com que você produza menos lactase e, portanto, se torne mais intolerante à lactose. Você não quebra essa lactose, então ela fermenta lá no seu intestino, fazendo com que você tenha distensão abdominal, excesso de gases e muitas vezes
diarreia. Então, quando a gente não consegue quebrar um carboidrato, nós chamamos de intolerância alimentar. Ok até aqui? Então tá. Só que além da lactose, que é um carboidrato, o leite também tem gordura e o leite também tem proteína. Dentro das proteínas desse leite, nós temos diversas proteínas. Alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, que são aquelas proteínas que vão para o whey protein. A caseína, que é a maior parte dos queijos, né? E essa caseína, ela também, a gente tem alfa-caseína, beta-caseína. Dentro das beta-caseínas, a gente tem beta-caseína 1, beta-caseína 2. Então, a gente tem muitas proteínas diversas dentro do leite. Dentro dessas caseínas, que 80% das proteínas do leite são caseínas em geral. Dentro dessas caseínas, nós temos a beta-caseína A1. Essa beta-caseína A1, ela pode ser pró-inflamatória para algumas pessoas. Isso porque ela se parece muito com uma outra proteína muito inflamatória que se chama gliadina, que está lá no glúten. Tanto a beta-caseína quanto a gliadina, elas são capazes de aumentar a permeabilidade intestinal. E aumentando a permeabilidade intestinal, você aumenta o grau de inflamação do seu organismo, porque tudo passa para dentro da sua corrente sanguínea. Então, seu corpo ele precisa começar a se defender o tempo todo daquele monte de porcaria que começa a passar para dentro da corrente sanguínea, que deveria estar sendo excretado nas suas fezes. Mas como a barreira intestinal foi rompida, foi aberta, começa a passar toxina, resto de bactéria, um monte de porcaria ali para dentro da corrente sanguínea e o corpo inflama por conta disso. Mas essa beta-caseína, esquece a gliadina do glúten. Essa beta-caseína 1, ela aumenta então a permeabilidade intestinal, aumenta a inflamação e algumas pessoas ainda reagem à própria beta-caseína. E aí, essas pessoas que têm uma reação imunológica à beta-caseína, nós chamamos de sensibilidade à proteína do leite ou alergia à proteína do leite de vaca. Mas aí são dois mecanismos diferentes. A alergia da proteína do leite de vaca, a PLV, que normalmente dá em bebês, é por uma via imunológica que a gente costuma chamar de IgE, tá? Então, você vai fazer um exame de alergia à proteína do leite de vaca, vai dar positivo. Só que é um tipo de alergia que é na hora, você vê na hora no bebê, né? Na criança. Então, ingere aquele leite e já tem dificuldade de respirar, já empipoca a pele, já dá coceira, é muito rápido, é uma manifestação alérgica. Outras pessoas têm outros caminhos do sistema imunológico que reagem a algumas proteínas do leite, não somente a caseína, mas a qualquer outra proteína do leite. E aí a gente chama não de alergia, mas de sensibilidade. E quais os sintomas? Dores abdominais, acne, deixa eu ver o que mais, às vezes enxaqueca, são sintomas como se fossem alérgicos, mas tardios, né? Então é uma coisa muito parecida com a outra, difícil de definir muito bem, mas uma vai aparecer no exame de sangue, a outra nem sempre, tá? Então algumas pessoas têm sensibilidade às proteínas do leite, outras pessoas são alérgicas, e as alérgicas é bem claro que elas são alérgicas. E as sensíveis à proteína do leite provavelmente vão desenvolver acne, às vezes dores abdominais, vão desenvolver, talvez mais para frente, algumas coceiras, enxaqueca, dores pelo corpo, inchaço, tá? Ponto, vamos parar por aqui. Então, uma pessoa intolerante à lactose, ela não tem reação imunológica, ela tem uma reação gastrointestinal, ela não consegue digerir, então ela vai ter diarreia, gases, vai ficar por isso mesmo. Uma pessoa com sensibilidade a alguma proteína do leite, pode ser da caseína, pode ser de outras proteínas presentes no leite, vai apresentar esses sintomas que eu falei, como dores, às vezes acne, principalmente.
E muco nas fezes, muco de rinite, de sinusite, de bronquite, apresenta asma, tudo isso, asma, rinite, bronquite, muco nas fezes, é muito característico de pessoas com sensibilidade à proteína do leite. E a alergia ao leite, à proteína do leite de vaca, é um processo imunológico muito agudo. Consome e já aparece aquele monte de reação alérgica característica. E esse aparece no exame de sangue, tá? Mais uma coisa. Uma pessoa que é intolerante à lactose, ela pode ser sensível à proteína do glúten e à proteína do leite. E aí, quando alguma proteína do leite, principalmente a caseína 1, que é mais inflamatória, mais reativa ao sistema imunológico. E essa pessoa, ela pode consumir, por exemplo, o zero lactose e ainda assim ter alguma reação como essas que eu falei, como dores abdominais, até mesmo diarreia, mas aí não por excesso de gases ou por muita concentração de água, mas pelo intestino se irritar mesmo e expulsar aquilo dali. Vai ter mais refluxo, vai ter asma, vai ter tudo isso que eu falei, né? Então, a pessoa, ela tira a lactose, mas não tem como tirar as proteínas do leite. Então, ela continua reagindo a essas proteínas. Então, o ideal é que essa pessoa se afaste mesmo dos lácteos em geral, tá bom? A pessoa que é alérgica à proteína do leite, ela realmente vai se abster de lácteos em geral e nem contaminação cruzada, não pode nem passar perto. E uma pessoa que é só intolerante à lactose, ela vai consumir um produto zero lactose e ela vai ficar super bem. Mulherada, ficou claro isso para vocês? Deixa o comentário aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui e eu venho para responder, ou me pergunta lá no Instagram, que eu tô sempre por lá respondendo vocês. Compartilhe esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!